Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a bateria no SC06. Então eu separei alguns tópicos aqui nesse vídeo, então eu vou falar por que o servo utiliza uma bateria, como instalar e trocar essa bateria no SC06, quanto tempo dura uma bateria, então eu vou mostrar alguns cálculos aqui, é claro que é tudo estimado, mas a gente vai conseguir calcular aqui quanto tempo que a bateria dura aqui no equipamento, o que acontece quando a bateria acaba, e também como habilitar o alarme de bateria baixa, e também eu vou fazer alguns testes em relação a essa queda aqui de energia da bateria. Então eu vou começar pelo primeiro tópico aqui, né, por que o servo utiliza uma bateria. Então assim, um dos motivos do servo precisar de uma bateria é para ele conseguir manter o relógio de tempo real interno dele funcionando. Então eu separei alguns parâmetros aqui, né, do parâmetro 84 até o parâmetro 90, o servo ele consegue mostrar ali, né, o dia da semana, dia, mês, ano, hora, minuto e segundo. E esse relógio é utilizado para armazenar o dia e horário das últimas falhas. Então eu vou pegar como exemplo aqui o parâmetro 36, a última falha. Então ele consegue armazenar, além aqui do número da falha, que vai ficar aqui no parâmetro 36, ele vai armazenar também o dia, mês, ano, hora e minuto dessa falha. Então assim, na ausência de bateria, esse relógio aqui ele até funciona, mas se você desenergizar o servo, o relógio ele reseta, né? Então ele volta num valor qualquer ali. Bom, então um outro uso da bateria que eu considero até mais importante seria nos casos que a gente está utilizando a soft PLC, o PLC interno ali do servo. Então se a gente estiver utilizando o PLC interno e caso a gente estiver utilizando essas variáveis retentivas, então nesse caso aqui ele vem identificado com essa palavra que retém, né? Então o global retém seriam as variáveis globais retentivas. Eu coloquei um exemplo aqui que eu criei 3 variáveis e depois mais no final do vídeo eu vou fazer vários testes mostrando para vocês ali, né, o que acontece com o valor dessas variáveis com bateria e com a bateria baixa também. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês, né, como é que a gente faz a instalação e a troca dessa bateria. Bom, então caso você compre um SC06 novo, ele não vem com a bateria instalada, ele vem com um saquinho, até com uma bula, falando como que você deve instalar essa bateria. Ele vem justamente com esse folheto aqui, né, mostrando como que deve ser feita a instalação da bateria. Então ele tem até um detalhe importante aqui, né, ele fala para instalar a bateria, no caso essa CR2032, com a alimentação do drive, os 24 volts ligado. Então você sempre deve fazer a instalação ou a troca dessa bateria com 24 volts ligado. Bom, então eu vou ligar minha bancada para fazer um exemplo prático aqui para vocês, né? Percebam que o meu servo aqui da minha bancada ele está energizado, ou seja, ele está com 24 volts aqui conectado. Só que para acessar a bateria eu preciso retirar esse acessório, o Eco 1. Então caso você tenha um acessório, que é o meu caso aqui, né? Você tem que desligar o servo. Então eu vou puxar o 24 volts dele aqui, ó. Já desenergizei ele. E agora sim eu posso retirar aqui meu acessório. Eu já deixei meu servo ali sem a tampinha, né? Aquela tampinha de proteção que vem protegendo a bateria. E agora, antes de instalar a bateria, eu já posso reenergizar o servo. Então eu vou voltar aqui com os 24 volts. Aguardo o servo ligar. Beleza, o servo já está energizado, então eu já posso fazer a instalação da bateria. Então para fazer a instalação da bateria, o lado positivo, ele sempre tem que estar virado para cima. Então eu estou até filmando aqui a bateria. Pode ver que ele vem escrito ali, né, o mais, mostrando o lado positivo dela. E você deve sempre instalar a bateria encaixando primeiro a parte inferior, que seria essa parte aqui, né? Para depois você empurrar a bateria. Então eu vou pegar minha bateria, primeiro eu encaixo a parte inferior, conforme eu mostrei para vocês aqui, né? Então eu faço esse encaixe aqui dela, coloco ela aqui no buraco, encaixo aqui, ó. Pode ver que ela em cima, que ela ainda tá solta. Depois que eu soltei minha bateria lá dentro, aí eu já posso pressionar aqui, ó, que ele já encaixou lá dentro. Então essa bateria aqui, ela possui 2 contatos, né, um aqui embaixo e um aqui em cima. Esse contato aqui na lateral, ele pega o lado positivo da bateria, e o contato aqui em cima, ele pega o lado negativo. Bom, então a instalação da bateria é bem simples, só tem esse detalhe que você deve fazer com 24 volts ali do servo energizado. E para a gente fazer a troca da bateria é a mesma coisa, você não deve desenergizar aqui o servo, você deve manter ele energizado para tirar e para trocar a bateria dele também. Então eu vou mostrar o procedimento aqui para a troca. Para tirar a bateria você tem que ter o auxílio ali de uma chave de fenda, que fica mais fácil sacar essa bateria. Bom, então eu já fiz o procedimento aqui de retirar a minha bateria e agora eu vou colocar a bateria de volta aqui no lugar, como se fosse uma bateria nova, né? Então novamente, eu tenho que colocar a parte inferior primeiro, para depois soltar ela aqui, né, e apertar aqui em cima. E aí o procedimento já está feito. Aí eu posso voltar com a tampinha de proteção
E no meu caso aqui, que eu estava utilizando um acessório aqui, né, o cartão Eco 1, eu preciso desligar aqui meu servo. Aí sim eu posso fazer a instalação desse cartão, novamente. Eu teria que apertar o parafuso aqui, mas eu vou deixar ele solto por enquanto. E aí eu posso reenergizar ele. E a instalação da minha bateria já está completa. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês, né, quanto tempo dura a bateria dentro do servo. Bom, então para fazer esse cálculo a gente precisa de dois dados, né? Primeiro a gente precisa saber o consumo do servo e depois a gente precisa saber também a capacidade dessa bateria CR2032. Bom, então eu separei aqui um trecho do manual aqui do servo, no capítulo 3.2.4.2, que ele tem a seguinte informação, né? Ele me mostra aqui o consumo da bateria com servo energizado, que é de 1,5 microamperes, e o consumo da bateria com servo desenergizado, ou seja, quando o servo está desligado, ele consome mais, 22 microamperes. E aqui embaixo ele fala também a duração aproximada da bateria com o servo conversor desenergizado, que é de 1 ano. Então eu separei essas duas informações e eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue fazer esse cálculo, né, para saber um tempo aproximado que a minha bateria vai durar. Então eu já tenho as duas informações, né, de consumo aqui do servo e agora eu preciso saber qual que é a especificação da minha bateria. Bom, então eu separei aqui diversos datasheets de diversos fabricantes aqui de bateria, só para a gente ter uma noção assim de onde a gente consegue essa informação, né? Então nesse caso aqui eu peguei um datasheet de uma bateria da Panasonic, então tem aqui do lado esquerdo o CR2032, e ele mostra aqui na área de especificações a capacidade da bateria em mAh. Então nesse caso aqui da bateria da Panasonic, ele possui aqui ó, 225 mAh. Bom, e só para a gente ter outras referências, eu peguei também outros fabricantes para a gente comparar, para ver se essa capacidade é maior ou menor ou igual a essa aqui da Panasonic. Então eu separei aqui uma bateria da Sony, CR2032 também, então a capacidade dela é um pouquinho menor, ó, 220 mAh. Aí eu tenho também uma terceira bateria, nesse caso aqui dessa fabricante Maxell, então ele tem aqui, ó, ele é até maior, né, 240 mAh. Aí eu tenho uma outra bateria aqui também, né, da Energizer. Ele mostra aqui do lado direito, né, a capacidade dela, que é de 225 mAh. Aí eu também encontrei outros fabricantes aqui, né, nesse caso aqui essa do Billier. Então ele mostra aqui na CR2032 desse fabricante aqui, ele é um pouco menor, 200 mAh. E o último fabricante que eu encontrei foi essa Murata, que a capacidade dela aqui, né, é de 210 mAh. Então assim, apesar de terem pequenas oscilações, né, mas no mínimo essas baterias têm aí pelo menos 200 mAh de capacidade. Então eu utilizei esse valor aqui como referência, né? Então eu peguei aqui uma bateria CR2032 de 200 mAh e aí eu vou fazer o cálculo aqui do servo conversor energizado e desenergizado. Então o cálculo é bem simples, né? Eu pego a capacidade da minha bateria, no meu caso aqui é 200 mAh, divido aqui pelo consumo do meu servo. Só que lembrando que um é milho e o outro é microamperes, né? Então eu tenho que levar isso em consideração aqui na minha conta. Então se eu pegar aqui 200 mAh dividido por 1,5 microamperes, vai dar aqui no total de 13.333 horas. Ou seja, se eu instalar uma bateria no servo, nunca desenergizar esse servo, essa bateria aqui, teoricamente, ela vai durar 15 anos, né? E se eu instalar uma bateria e fizer o contrário, né? Manter o servo desenergizado, então vai ser essa conta aqui de baixo, ó, 200 mAh dividido por 22 microamperes, que vai dar aqui 9.091 horas. Ou transformando em anos aqui, né, 1,03 anos. Que bate com aquela informação que a gente viu no manual, né? O próprio manual da WEG estava falando ali que a bateria dura aproximadamente 1 ano com ele desenergizado. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente habilita o alarme de bateria baixa. O que acontece com o programa quando eu esqueço aí de trocar a bateria, né? Então eu vou simular um alarme aqui de bateria baixa. Então já estou com o servo aqui na minha bancada. Eu estou utilizando aqui meu gerador de função, né, meu gerador de tensão. Eu coloquei ele regulado aqui numa tensão de 3 volts, que é uma tensão de uma bateria CR2032. E eu estou alimentando aqui a minha bateria simulando que ela está exatamente com 3 volts. Então agora eu vou abrir o WPS. Então eu já fiz o download desse programa, que é um programa assim, um contador de peças, né? Então toda vez que eu aciono esse botão peça, eu vou somar 1 nessa variável. Então só um detalhe aqui, né, que essa variável que eu criei, esse número de peças produzidas, essa variável é do tipo global retentiva, ou seja, mesmo que eu desligar meu servo, o valor, o conteúdo dessa variável, ele permanece lá, né, ou seja, esse valor não é zerado, e eu também estou com a lista de parâmetros aberto aqui, né, então eu vou mandar monitorar para mostrar para vocês qual parâmetro que eu alterei para o servo indicar um alarme de bateria. Então vem aqui no parâmetro P221, pode ver que esse parâmetro aqui de alarme VBAT, ele vem em 0, né? Por padrão de fábrica ele vem em 0.
eu alterei esse parâmetro aqui para o valor 1, que é habilita alarme. Se esse valor estiver em 0, mesmo que minha bateria estiver fraca, o servo ele não vai indicar nada. Então eu alterei esse valor P221 para 1, sendo assim, caso minha bateria fique fraca, o meu servo vai indicar um alarme ali na tela. Então primeiro eu estou com a bateria nova, né, uma bateria de 3 volts, e aí eu estou com o valor 5 aqui nessa variável. Então eu posso até incrementar uma peça aqui, ó, ele mudou para o valor 6, 7, 8, assim por diante. Então agora eu vou desligar a energia do meu servo e religar ela novamente para mostrar para vocês que o valor vai permanecer com o valor 8 lá, é o último valor que ele havia permanecido ali na contagem, né? Então vou mandar monitorar o programa novamente, pode ver que o valor está 8 ali, ou seja, como eu estou com uma bateria nova, o servo conseguiu manter esse valor aqui retentivo armazenado. E agora eu vou simular assim um desgaste na bateria, né? Então minha bateria foi perdendo energia, vou colocar aqui ó, 2.8, 2.7, vou diminuir até ele gerar um alarme ali na minha IHM. Então tá 2.4, até por enquanto tá tudo normal, né? 2.3, 2.2, também não indicou nada ainda. Ó, 2.1, 2.1, ele já indicou aqui um alarme 4, né? O alarme 4 significa bateria baixa, mas não é porque ele acabou de indicar a bateria baixa que significa que ele já vai perder ali as variáveis, né? Ele pode até ficar num valor mais baixo, eu vou colocar por exemplo aqui em 2 volts. O importante é assim que você perceber que a bateria ficou baixa, você já efetuar a troca dela. Então eu coloquei aqui um valor de 2 volts, vou monitorar aqui minha variável, ela está no valor 8, vou colocar mais 2 peças aqui, por exemplo, 9, 10 peças. Ó. Então eu vou fazer o mesmo teste, eu vou desligar o meu servo com uma bateria de 2 volts, uma bateria já bem gasta ali, né? Desliguei e liguei, vamos ver se esse valor permanece ali ainda ou se esse valor vai mudar, né? Bom, meu servo já religou, pode ver que ele já ligou mostrando o alarme 4, então eu vou mandar monitorar meu programa, pode ver que o valor continua 10 ali, né? Ou seja, mesmo trabalhando com a bateria em 2 volts, bem abaixo ali da tensão nominal dela, a bateria ainda consegue manter aquele valor retentivo, né? Então eu vou baixar bem agora o valor, né? Vou baixar bem a minha bateria, como se eu tivesse esquecido aí de trocar a bateria. Então vou colocar aqui 1 volt, que é uma tensão que eu tenho certeza que o servo já vai perder esse valor ali, né? Então eu tenho aqui uma contagem aqui de 10 peças, vou desligar novamente o meu servo, só que dessa vez minha bateria está totalmente gasta ali, né? Apenas 1 volt. Meu servo já religou, mostrando ainda que a bateria está baixa, né? O alarme 4. E agora eu vou mandar monitorar meu programa. Mandei monitorar meu programa. Pode ver que meu número de peças aqui, ele inicializou com um valor aleatório, né? 779 e alguma coisa. Eu posso até vir aqui forçar um valor de novo. Por exemplo, eu vou forçar 0 mesmo, né? Vou desligar e ligar, pode ver que toda vez que eu ligo, ele vai ligar com um valor diferente, ou um valor qualquer ali, né? Então meu servo já está reiniciando, vou mandar monitorar novamente. Olha lá, ele iniciou com outro valor, mas um valor também totalmente aleatório. Então é esse problema que pode acontecer com o seu servo caso você perca a bateria. Os valores retentivos ficam todos bagunçados, então isso numa máquina pode ser o suficiente para a máquina não funcionar. Por isso que a importância de sempre manter a bateria em ordem, né? Bom, então se eu fizer a troca da bateria, então eu vou voltar aqui para os 3 volts. Aí sim, a partir de agora, ele vai armazenar o valor corretamente. Então eu vou colocar novamente aqui número de peças 0. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, 3 peças. Vou desligar e ligar meu servo. Pode ver que agora sim meu valor ele voltou a ser o retentivo. Bom pessoal, espero que tenham gostado do assunto. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber um alerta toda vez que eu enviar vídeo novo. Podem deixar dúvidas, críticas, sugestões, comentários que eu estou sempre respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo.